Fazer seu filho amar a Bíblia e ler ela todos os dias parece uma tarefa quase impossível, né? Mas eu vou te mostrar como eu fiz para os meus filhos se tornarem bons leitores da Bíblia. Tudo bem com você? Meu nome é Nara Miranda e eu sou mãe de 2 meninos e os meus filhos leem a Bíblia todos os dias, ou na grande maioria deles. E nesse vídeo eu reuni 4 dicas que me ajudaram a desenvolver esse hábito de leitura nos meus filhos e a eles gostarem também da Bíblia, e pode te ajudar aí com seu filho também. Primeira dica: crie uma rotina onde a leitura está incluída. Isso faz toda a diferença. Quando você está montando a rotina do seu filho, aquela que ele tem as tarefas todas já programadas num horário que fique bom para eles, inclua sempre a leitura bíblica, de preferência como prioridade. Esse passo é fundamental. E nessa rotina você vai incluir a leitura da Bíblia todos os dias. Você precisa ter paciência e ser intencional. Comece aos poucos, comece com um versículo, tire 15 minutos para ele, pouco tempo mesmo. Quando você vê que para ele já está mais fácil ler um versículo, 2, aí você aumenta, estende um pouco o período da leitura. Hoje os meus filhos leem um capítulo inteiro, às vezes 2, mas isso foi uma construção com o tempo, não foi da noite para o dia. Eles começaram com um versículo, eles já leem um capítulo, mas tenha paciência, nem sempre eles vão querer ler um capítulo inteiro e tá tudo bem. O importante é que ele leia pelo menos na grande maioria dos dias da semana. A segunda dica é: você precisa explicar ao seu filho por que ele está lendo a Bíblia, por que ele precisa desse exercício de ler a Bíblia todos os dias. Hoje as nossas crianças já não aceitam mais um não porque não ou um sim porque sim. Eles argumentam, eles querem saber o porquê, o motivo de estarem fazendo aquilo ou de não estarem fazendo. Como a nossa vida cristã, ela precisa ser regada, precisa ser nutrida todos os dias, isso já começa desde a primeira infância. Uma das primeiras coisas que eu expliquei para os meus filhos é que quando a gente abre a Bíblia, é a voz de Deus falando conosco. E assim como ele reconhece a voz do pai, da mãe de longe, às vezes até só um assovio do pai ele já reconhece, desse mesmo modo nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E a gente só consegue isso na leitura da Bíblia, na oração. Então, explique para o seu filho, mostre a ele, dê exemplos, para ele vai ficar mais claro isso. E a dica número 3 é para você dar uma Bíblia para o seu filho. Parece meio óbvio, né? Mas é legal que ele tenha uma Bíblia física ali, de verdade. E hoje nós temos muitas diversidades de Bíblia, do jeito que você achar que seu filho vai gostar mais. Bíblia com desenho, tem espaço para ele escrever dentro, que ele pode riscar, deixa ele ficar bem à vontade com a Bíblia dele, mas é importante que ele tenha essa Bíblia em mãos. As Bíblias em áudio dos aplicativos também são ótimas. E, à medida que ele vai escutando, ajuda muito na compreensão das histórias, das passagens bíblicas. Mas para mim, a Bíblia física fez toda a diferença. E uma coisa que eu usei foi personalizar a Bíblia do meu filho. Como ele era muito pequenininho, eu dei uma Bíblia de verdade para ele. E eu personalizei, fiz um desenho dele, escrevi Bíblia do Emanuel, então é a Bíblia exclusiva dele. Isso fez com que ele se interessasse muito mais em pegar a Bíblia dele todos os dias para ler. Então não deixe de dar uma Bíblia de verdade para ele. E a quarta dica são os desenhos animados. E hoje nós temos muitos desenhos de muitíssima qualidade. Então os desenhos trazem essa coisa mais lúdica para eles, essa parte de diversão, que além de ele estar fazendo uma coisa que eles gostam muito, que é de assistir, eles vão estar aprendendo junto. Outra coisa que você pode colocar também são as músicas. Música gruda na cabeça, então, à medida que eles
aprendem as músicas, eles estão aprendendo sobre a palavra de Deus. E você que ficou nesse vídeo até agora, muito obrigada por me ouvir. Eu tenho uma dica bônus para você, mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilha com uma amiga sua que também tem filhos ou a que está se preparando para se tornar mãe. Tem essa preocupação de que seu filho desenvolva uma vida cristã, cresça desde pequenininho, ouvindo a palavra de Deus, lendo, sabendo as histórias. Então manda esse vídeo para ela. E a dica bônus que eu tenho para você é algo que mudou a forma dos meus filhos lerem a Bíblia e como eles passaram a gostar mais ainda, que foi seguindo um exemplo. Então você precisa ser esse exemplo de uma mãe que lê a Bíblia. Nós somos esse espelho para os nossos filhos e nós temos que influenciá-lo em tudo. A criança aprende muito mais por um exemplo quando ele vê ali o que você está fazendo do que você só ficar falando para ele fazer todos os dias. Até porque quando seu filho tiver dúvida, é natural que ele vá até você perguntar o porquê daquilo ou não entendeu certa coisa na história e você vai estar aí preparada para respondê-lo. E se você não souber, seja sincera com ele, que você vai buscar aprender, ler novamente com ele, para ele entender. E nós, como mães, precisamos ser a maior influência na vida dos nossos filhos. Então, seja essa mãe que influencia na vida do seu filho através do seu exemplo de vida devocional, de leitura da palavra. E se você não exerce isso ainda, é um ótimo motivo para você começar ainda hoje. E assim você vai estar mais apta e com autoridade para ensinar os seus filhos. Você gostou dessas dicas? Espero que você possa aproveitar e colocar em prática com seus filhos. E se você tem mais alguma dica, uma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!